Oi, pessoal, eu sou Tati. Estou aí com as meninas, né, para falar um pouquinho do futsal, que a gente tanto ama, e essa relação com as Olimpíadas, o porquê do futsal não estar nas Olimpíadas. Olá pessoal, eu sou a Bárbara, estamos aqui para falar dessa polêmica que é o futsal nas Olimpíadas e chama a vinheta produção. Errei, de novo. E chama a vinheta. Tá, seu áudio. Chama a vinheta produção. É isso aí, produção. Pode soltar a vinheta. Oi, pessoal. Aqui é a Tatá Gotardo, do Empório do Futsal Feminino, e a gente voltou aqui para o canal para falar um pouquinho sobre futsal, né? E bom, com as Olimpíadas chegando aí, né, cada vez mais perto desse evento que é gigantesco e que todo mundo ama, a nossa pauta vai ser exatamente essa, a relação entre o futsal e as Olimpíadas. A gente já recebeu algumas perguntas, algumas vezes, sobre o futsal não ser uma modalidade olímpica. Teve gente até perguntando se ele era ou não, e o porquê disso tudo. E então a gente está aqui hoje, né? Tem eu, tem a Tati, tem a Bá, para conversar um pouquinho sobre esse assunto e explicar por que as coisas ainda são como elas estão assim até hoje. Então, né, galera, todo ano que tem Olimpíadas, antes de começar um pouquinho, esse assunto começa a pipocar, assim, né? A Tata já falou que algumas pessoas já perguntaram isso pra gente lá no Curious Cat, e aí a gente começa a discutir um pouco disso aqui, no Brasil principalmente, por que que o futsal não está incluso nos Jogos Olímpicos. O futsal é super popular aqui no Brasil, todo mundo sabe, né? A prática é muito acessível, então as quadras públicas estão aí, o futsal está na escola. Então, por que será que o futsal ainda não é um esporte olímpico? Vamos descobrir ao longo desse vídeo. E aí, né, para a gente começar aqui por uma contextualização, nossa, que palavra difícil de falar. Contextualização, essa história ela começa lá no finalzinho da década de 80, né, quando a FIFA assume o controle do futsal e aí filia as confederações que antes eram ligadas à FIFUSA, né, a Federação Internacional de Futebol de Salão. E, inclusive, a Confederação Brasileira. A Confederação Brasileira é muito importante, na verdade, em toda essa mudança aí, FIFUSA para FIFA. A gente conta um pouquinho aí dessa história, né? Na verdade, a gente meio que conta a fofoca inteira e cheia de detalhes num outro vídeo que já tá aqui no canal. E a gente vai deixar o link aqui na descrição. E aí vocês podem acessar e entender melhor todo esse rolo aí de Fifusa, FIFA, enfim. Então, esse entrave aí rolou durante alguns anos e alguns grupos ainda resistiram com a vinda da FIFA, queriam manter a FIFUS ainda em atividade. E aí, no ano 2000, durante o Mundial que rolou lá na Guatemala, o COI, Comitê Olímpico Internacional, reconhece de fato a FIFA como a única entidade capaz de promover qualquer tipo de campeonato de futsal no mundo, né? E esta a FIFA, por sua vez, foi a grande responsável pelo boom do futsal, da modalidade aí, depois da década, aí nessa nova década de 2000. Então, depois que isso aconteceu, no ano de 2000, lá no Mundial na Guatemala e tudo mais, a FIFA começou a ter algumas atitudes, assim, para divulgar mais o futsal pelo mundo. E aí, de acordo sempre, né, com essa relação até com o COI, com a Carta Olímpica. E aí, todo esse esforço que foi feito, o futsal começou a dar passinhos assim cada vez mais próximos para atender os requisitos necessários para se tornar finalmente uma modalidade olímpica. Entretanto, se a gente está fazendo esse vídeo aqui agora, é porque isso ainda não aconteceu. O futsal, inclusive, ele preenche todos os pré-requisitos listados nessa tal da Carta Olímpica, para que uma modalidade possa ser incluída nos jogos. E aí, de acordo com essa tabelinha que está aqui do lado, ou aqui, não sei onde a produção vai colocar, o futsal preenche todos esses pré-requisitos, que tem a ver com participação de homens, de mulheres, popularidade, enfim. São algumas coisas e o futsal consegue preencher todos. Tá, mas só cumprir esses requisitos, né, que a Bá citou, que vocês viram aí, né, não é garantia de nada e o futsal não está e nem há previsão de quando vai estar presente nas próximas Olimpíadas, nos próximos Jogos Olímpicos. E uma das questões, o que é que foi definido, é que a partir desse evento, 2020 e 2021, um número limite de 25 modalidades por edição, com possibilidade de adição de mais 3 modalidades
em caráter provisório. E, além disso, há um limite também na quantidade de atletas participarem desses jogos, que são 10.500 a cada ciclo. Contudo, o maior entrave para que o futsal esteja, de fato, presente nos Jogos Olímpicos não são essas questões técnicas, mas sim a FIFA e o COI, que são as duas maiores entidades no esporte no mundo, têm interesses divergentes, que é o principal e o mais discutido na causa da ausência do futsal nas Olimpíadas. Eu acho que uma questão que, assim, talvez seja bem injusta nisso tudo é que uma disputa em função do futebol de campo, né, ele tem efeito respingados no esporte das quadras. Como a gente já sabe, no futebol olímpico tem uma restrição em relação à quantidade de jogadores acima de 23 anos na competição, e isso vai acabar limitando a aparição daqueles craques e superestrelas do futebol mundial. O COI deu como condição para a inclusão do futsal a retirada dessas restrições. Isso, de forma alguma, vai agradar a FIFA, né? Visto que o seu maior produto é a Copa do Mundo, é o mais atrativo e mais lucrativo. E aí, então, ela não vai ter interesse em ceder às Olimpíadas um espetáculo tão semelhante. Vai ser como se a Copa do Mundo acontecesse, por exemplo, a cada 2 anos. Isso vai reduzir muito daí o valor da competição original, né? Porque você teria um ano a Copa do Mundo, 2 anos depois a Olimpíada, 2 anos depois Copa do Mundo, e todos, assim, mais ou menos iguais. Essas restrições todas acabam tornando o espetáculo ali da Olimpíada, do futebol na Olimpíada, não tão interessante, assim, né, ao público, o que mantém aí todo aquele interesse maior, né, na Copa do Mundo. E aí, além disso, as Olimpíadas não entram na data FIFA, né? Então isso não obriga com que os clubes liberem os atletas convocados. E aí isso também, às vezes, acaba reduzindo um pouco e diminuindo os craques e os grandes nomes que vão aparecer nas seleções. E é importante também, Tata, a gente lembrar todo mundo que está assistindo o vídeo e tal, porque a FIFA é responsável pela Copa do Mundo de futsal masculino. E na Olimpíadas também, no feminino, a gente não tem essas restrições, né? Então, assim, como o jogo político e financeiro é voltado para o masculino, o feminino acaba que leva mais ainda, respinga mais ainda, porque a gente não tem nada a ver com isso. E a gente acaba sendo prejudicado, né? Porque a gente não tem nenhum mundial gerido pela FIFA no feminino e não tem também os Jogos Olímpicos. Então, assim, a nível mundial é muito complicado assim, a nossa seleção de futsal feminino, por exemplo, das mulheres, de aparecer no cenário mundial. Assim, a gente fica restrita a uma competição ou outra que acontece e a Copa América. Enfim, né? Tudo de errado acontece. Mas vamos lá voltar para a pauta. Há um tempo se diz que houve uma resposta da FIFA para substituir o futebol de campo do programa olímpico pelo futsal. Mas se nos perguntarmos se o COI gostaria de retirar do seu evento o esporte mais popular do mundo e com toda essa visibilidade que a Tatá já comentou, né, do futebol de espetáculo, dos homens e tudo mais, a resposta, obviamente, deve ser não. Especialmente por todo o lucro, né, que o futebol de homens olímpico gera também, do futebol olímpico das mulheres também gera, mas principalmente o futebol de homens na Copa do Mundo. Outra exigência do COI seria de que os mundiais de futsal não acontecessem mais nos anos olímpicos, condição com que a FIFA não concorda também. Então, no caso, a Copa do Mundo de futsal masculina que a FIFA promove não poderia acontecer também no mesmo ano das Olimpíadas. E aí, enquanto toda essa disputa de interesses e esse jogo de xadrez acontece nos bastidores, a modalidade das quadras fica de fora das Olimpíadas. E nós, que acompanhamos principalmente o feminino, seguimos aqui sonhando muito em poder assistir às seleções mundiais e as principais atletas do mundo disputando um evento tão grande quanto esse. O Empório inteiro vai parar para assistir às Olimpíadas e o Empório do Futsal vai continuar aqui porque, né, ficamos isoladas desse e não fazemos parte dessa panelinha que eu gostaria muito de fazer parte. Então, mas falando um pouquinho dessa mudança de gestão que foi da CBFS para a CBF, e foi algo que reviveu nossas expectativas e que acreditamos muito que talvez possa reacender essa discussão, né, da mudança de responsabilidade das seleções brasileiras de futsal, que agora passou a ser da CBF, como eu havia dito. E acreditamos que essa mudança também de gestão
possa ajudar na discussão mesmo, por conta da maior proximidade entre a CBF e a FIFA. E vale lembrar também que um dos principais motivos para essa mudança de gestão, que era a questão da CBFS, que hoje passa a ser da CBF, ocorreu por conta dessa complicadíssima condição financeira mesmo, essa condição econômica que passa a CBFS, e que atualmente não consegue, por exemplo, organizar amistosos, por não ter condições mesmo, e de arcar com esses custos, como até o deslocamento, alimentação e acomodação das próprias atletas e da comissão técnica. E falando disso, vale lembrar também que a gente tem um episódio exclusivo sobre esse assunto lá no podcast, que a gente explica e discute um pouco mais detalhado essa mudança de responsabilidade das seleções brasileiras, tal, né? E também vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo, e vale muito a pena ouvir, se fosse vocês eu iria, hein? Sim, complementando isso tudo que a Tati falou, e o que a discussão que a Bá propôs também mais cedo aqui no vídeo, assim, quanto brasileiras, eu acho importante a gente ter essa discussão e essa reivindicação, porque assim, o Brasil, desde a origem do futsal, ele é muito importante, né, na história da modalidade. Ele é um país que, enfim, ele age ativamente desde uma mudança entre o futsal de salão, do futebol de salão para o futsal. Ele tem atletas muito fortes, ele tem times muito fortes. A nossa seleção nunca perdeu um jogo oficial, né? A nossa seleção feminina. Então, assim, tanto no masculino quanto no feminino, a gente tem uma performance muito importante de apresentar um esporte de alta qualidade, né? De alta competitividade. E, além disso, historicamente, né? São decisões de peso, participações de peso. E aí que eu acho que, assim, que fica mais importante ainda essa mudança entre a CBFS para a CBF, que é um órgão que está mais próximo à FIFA, né? Então a gente pensa que a nossa gestão da seleção está mais próxima à FIFA, é uma seleção importante, é um país importante, com peso nessas decisões. Então, assim, expectativas, elas acabam sendo criadas, né? A gente que é trouxa, a gente cria expectativa. E aí a gente espera muito que dessa vez sejam atendidas, né? São fatores que podem ser muito positivos. É claro, podem ser negativos também, né? Pensando que um dos problemas é realmente essa competição entre o espetáculo do futebol de campo em relação ao futsal de salão, mas que pode ser muito bom, pode ser muito positivo, e a gente espera muito que seja, né? Você também quer ver, assim como nós, a modalidade das quadras nos Jogos Olímpicos? Será que a CBF vai de fato conseguir retomar essa discussão ou não? Será que é válido ou não? Fala aí pra gente, escreve nos comentários, podem mandar pra gente no Curioscat, no Twitter, no Instagram, em qualquer lugar, no Facebook, qualquer lugar que vocês quiserem, vocês acham a gente no @Empório do FSF. Acertei hoje, muito bom. Então, comenta aqui e compartilhe com a gente a sua opinião sobre o futsal e as Olimpíadas, por favor, pensando muito assim no futsal feminino principalmente. E é isso aí, galera. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e lembra de seguir a gente em todas as redes sociais. Vocês não vão dizer não pra esse menininho aqui, né? Ai, meu Deus! Coisa mais fofa. Não sei como dizer, não. A prova de que a Tati é uma criança. Então, amiga, eu tenho um, mas ele é pequeno. Ai, meu Deus! Eu li ursinho. Aí, ó, todo mundo tem ursinho. Tá, Bá, pega um aí, poxa. Fazer essa participação especial. Peguei a minha girafa, que chama Paçoca. Ai, meu Deus, Paçoca. Ele chama bom. Pietro, por conta do Pietro. E o meu quer ser não, meu Deus. Tadinho, ele é triste traumatizado agora. Mas é isso, gente. Empório de Pelúcias, tá? Segue a gente aí no canal, entendeu? Em todas as redes sociais. Participa no Curioscat, participa em tudo. Fala com a gente, por favor. Olha isso, vai dizer tá não pra isso. Todo mundo pedindo. Fechou.